Fala galera, beleza? Hoje eu vou fazer aqui um comparativo entre as possibilidades de reconhecimento de cidadania italiana, que são as duas formas de via administrativa, que é a via presencial na Itália e a via consular ao redor do mundo, em qualquer consulado italiano no mundo, e a via judicial na Itália. Muitas pessoas vêm até mim e perguntam como que funciona, quais são as diferenças, a questão dos preços, né, valores, prazos, enfim. Então, hoje vamos fazer aqui um vídeo só falando sobre o comparativo entre elas. E aí, antes de começar o conteúdo em si, queria abrir um parênteses para falar sobre o Planner, o kit do Planner Digital 2.0, que é uma pequena alteração que eu fiz aí no Planner, para quem já conhece o material, e para quem ainda não conhece, eu vou falar rapidinho. Então, o Planner Digital é o material que eu disponibilizo para você organizar e planejar o seu processo de cidadania. Então, a versão 2.0 eu adicionei, é pouca coisa, tá? Mas só para que vocês vejam. Então, eu adicionei aqui no final do Planner lá, mais a divisão, aqui a divisão para quem vai precisar fazer o permesso de soggiorno, e aí as guias, né? Então, a estrutura do que você vai precisar, todos os documentos e as guias, tá? Então, as guias com o gabarito, tá? Então, tudo que você precisa preencher está aqui em todas as páginas, tá certo? Então, tudo que você precisa, tudo que vai ter no teu no kit Giallo, né? Aquele kit que você vai pegar na posta italiana, como preenchê-los. E também, de quebra, eu incluí o e-book, tá? O e-book novo com o passo a passo completinho da cidadania, inclusive com a segunda parte do livro, que é o segredo do bom comune, tá? Então, quem tiver interesse, já comprou o Planner Digital, tem interesse em fazer esse upgrade, é só pagar a diferença, tá? Você manda um e-mail para mim, ou se você tiver o meu contato no WhatsApp, conversa comigo que eu vejo quanto que você pagou no teu Planner e te mando aí o valor da diferença. Só pagar a diferença, eu te mando esse aqui atualizado. Beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos falar aqui sobre o comparativo entre as três opções que existem para o reconhecimento da cidadania italiana em 2022. Então, os comparativos, eles são três, como eu falei. São duas opções administrativas, que é a opção presencial na Itália, a opção via consulado, que pode ser feita em qualquer consulado italiano no mundo, desde que você seja um residente na jurisdição daquele consulado, e daí a opção judicial. Tem gente que acha que são mais de uma opção, mas na verdade é uma opção só. Tanto a via da derivação materna quanto a via contra as filas dos consulados, o procedimento é o mesmo, tá? O tempo é o mesmo, o valor é basicamente o mesmo, então é uma opção judicial que tem causas diferentes, mas a forma como ela transcorre é a mesma. Então, a gente vai passar aqui para a tela do computador e quem tiver interesse em fazer o download desse PDF, que eu coloquei com todas as diferenças do comparativo, é só clicar aqui na descrição, tá? No primeiro link aqui vai estar para vocês baixarem gratuitamente essa página que eu fiz com todas as diferenças principais entre as vias de cidadania. Então, começando aqui, primeiramente, com a via presencial, a via administrativa na Itália. Por que presencial? Porque, legalmente, para fazer essa opção de cidadania, de reconhecimento de cidadania, você precisa estar residindo legalmente na Itália, tá? Não é possível fazer por procuração. Mesmo que você contrate uma empresa, uma assessoria, essa empresa, essa pessoa contratada, ela vai acompanhá-lo no processo. Ela não vai substituir você, certo? Você vai ter que estar lá junto com ela. Diferente do que acontece na via administrativa dos consulados, que, dependendo do caso, pode ser que você faça uma procuração para algum parente seu representá-lo. Para isso, o seu parente também tem que estar aí fazendo o processo de reconhecimento e ser uma das pessoas juntas no seu processo, tá? E para isso tem que ser alguém do seu núcleo familiar próximo, ou seja, pai, mãe, filhos ou irmãos, tá? Tios e primos não estão inclusos
nessa procuração da via administrativa. A via judicial, por sua vez, ela é feita totalmente por procuração, ok? Então, não é necessário que você vá para a Itália. Você não precisa ir em nenhum momento para a Itália. O processo é feito por procuração. Então, o escritório de advocacia ou o advogado vai assumir a responsabilidade pelo seu processo. Bom, em termos de prazo, a cidadania via administrativa na Itália, ela tem um prazo estimado, um prazo médio de 3 meses, ok? Não é possível precisar um prazo com exatidão, por quê? Isso varia muito entre cada comune e entre os requerentes. Tá? O que vai fazer isso variar mais são os seguintes fatores. O tamanho do comune, então a quantidade de habitantes que possuem nessa cidade e a quantidade de funcionários que trabalham no comune, certo? Então existe um tamanho que eu costumo recomendar que fica aí na faixa de 15 mil habitantes, tá? Não é um número preciso, exato, mas é nessa faixa, tá? Se você pegar um comune muito grande, com cerca de 200 mil habitantes, com certeza o seu processo tende a demorar mais. O segundo item é a época do ano. Então, dependendo da época que você estiver na Itália, pode ser que estejam ocorrendo eleições. Quando ocorrem eleições, o comune fica geralmente focado na eleição. Ele suspende os processos de cidadania durante pelo menos um mês, e aí você vai estar perdendo tempo. Então, fique atento com a questão das eleições. Além disso, em agosto, na Itália, é o ápice do verão. Então, as pessoas costumam tirar férias em agosto, tá? Tente fugir desse mês na Itália. E também as festas de fim de ano tendem a dar uma travadinha ali entre Natal e Ano Novo, então também é uma época a ser evitada. E em terceiro lugar, um dos fatores principais para acelerar o seu processo é a organização e o seu planejamento durante o processo de preparação para a sua cidadania e também a partir do momento que você vai dar entrada no seu processo. Então, organização e planejamento são fundamentais para um processo rápido, né? E por processo rápido eu entendo um processo que leva menos do que 3 meses, sem a necessidade da solicitação do visto, do permesso de soggiorno. Então, para fazer um processo agilizado, eu recomendo que você faça a sua pasta da cidadania e também adquira o planner, né, o kit digital, que eu falei no começo do vídeo. O link está aqui para você fazer essa aquisição. Em relação à via administrativa nos consulados, isso varia muito entre os consulados do mundo inteiro, ainda mais no Brasil, varia bastante também. Então o prazo mínimo seria de 2 anos, chegando aí até 12 anos. Eu já ouvi falar de prazos que passaram de 12 anos, mas vamos colocar essa média aqui. O que faz com que essa variação ocorra? São as filas, então dificuldade de fazer agendamento ou as filas muito grandes que esses consulados possuem. Também o prazo legal de 2 anos que o consulado possui para fazer a análise da sua documentação. Esse prazo aqui ocorre após a entrega dos documentos, então após a fila, após o agendamento, tá ok? E aí também a questão da demanda do consulado, que é caracterizada pela jurisdição. Então, por exemplo, o consulado de São Paulo atende vários estados no Brasil, por isso possui uma demanda muito grande. E também a quantidade de imigrantes italianos na região, que é o que ocorre no sul aqui do Brasil. No consulado de Curitiba existe uma concentração muito grande de imigrantes italianos e por isso existe uma demanda gigantesca no consulado de Curitiba. E, claro, a eficiência dos funcionários do consulado. Tudo isso vai contribuir para que acelere ou diminua a velocidade aí do reconhecimento via consular. Já na via judicial, o prazo médio que os escritórios têm conseguido o reconhecimento aí de cidadania está na faixa de 1 ano e meio. Tá? Então, isso aqui vai mudar agora em julho desse ano, de 2022. Tá? Então vai mudar porque os tribunais serão divididos. Atualmente só o Tribunal de Roma que recebe os processos e a partir de julho vai ser dividido entre outros tribunais da Itália. Então existe uma expectativa de que os processos diminuam para 6 meses a 1 ano. Isso aqui é especulativo, tá? Não é uma informação precisa ainda. Além disso,
Também tem a eficiência do escritório ou advogado que foi contratado aí para organizar o seu processo e protocolar o pedido, certo? Aqui você consegue ganhar algumas semanas, alguns meses, dependendo aí da eficiência do escritório, ok? Questão da documentação. Então, o processo na Itália, a via administrativa, você vai precisar das certidões italianas originais, né? E por certidões italianas, entenda a certidão de nascimento do seu antenato e o casamento, se ele se casou na Itália, ok? Além disso, certidões brasileiras originais apostiladas. Então, todas as certidões brasileiras da sua linha de transmissão direta, entre você, requerente, até o seu antenato, ok? Todas elas devem ser apostiladas no Brasil. Além disso, todas essas certidões terão que ser traduzidas para o italiano. Então, todas as certidões brasileiras devem ser traduzidas por um tradutor juramentado público e, depois disso, apostiladas. Para os processos que vão ser feitos em família, cada comune trabalha de um modo. Então, você vai ter que perguntar para o oficial se ele aceita um conjunto de certidões em comum ou se cada requerente vai ter que entregar um pacote de certidões. E sobre as certidões de óbito, também deve ser questionado ao oficial, porque não faz parte da regulamentação padrão a certidão de óbito. Então, alguns comunes pedem, outros não. Já na via consular, é um pouco diferente. Então, eu peguei aqui como base o consulado de Curitiba, tá? Porque isso varia de consulado para consulado. Então, eu peguei um aqui para vocês terem noção de como varia. E a minha maior audiência é de pessoas que são da jurisdição aqui do consulado de Curitiba. Então, vamos lá. Certidões italianas originais, exceto se algum parente já fez pelo mesmo antenato. Então, se alguém da sua família já fez o seu reconhecimento de cidadania pelo seu antenato, ela fica depositada no consulado de Curitiba e você não precisa entregar essas certidões aqui, as italianas, ok? Certidões brasileiras originais apostiladas. Da mesma forma que na Itália, você vai ter que pegar todas as certidões brasileiras da sua linha de transmissão direta. Tá? E aqui, se tem depositada a sua certidão do antenato, você não precisa, por exemplo, do óbito brasileiro também. Tá? Então, as certidões brasileiras, as certidões de óbito aqui no Consulado de Curitiba são obrigatórias, não é opcional. E as traduções das certidões brasileiras que devem ser também apostiladas. Só que diferente do que acontece na Itália, aqui no Consulado de Curitiba apenas as traduções se referem às certidões dos requerentes. Todas as pessoas na linha de transmissão que não são requerentes naquele pedido não precisam de tradução. Quando os processos são feitos em família, o Consulado de Curitiba aceita um pacote, ok, com todas as certidões, e ele aceita o pacote pelo núcleo familiar, ou seja, os pais, filhos e irmãos, tá? Tios e primos não podem entrar no mesmo processo. Todos os casamentos do antenato, se houver mais de um. Então, se o seu antenato italiano se casou com mais de uma pessoa, você vai ter que incluir a certidão de todos os casamentos, tá? Isso não ocorre na Itália, apenas no Consulado de Curitiba e também, se você for fazer em outro consulado, verifique no site do consulado em questão para ver se é preciso isso. E também os divórcios da linha de transmissão. Então, se houver divórcios na sua linha de transmissão, você vai ter que incluir todos eles. Na Itália, também não funciona dessa maneira. Na Itália, você só inclui o divórcio do requerente. Via judicial, então, as certidões italianas originais, as certidões brasileiras apostiladas, da mesma forma como os outros procedimentos, as traduções também apostiladas, igual ao processo administrativo na Itália. As certidões de óbito geralmente não são necessárias, pode variar de caso para caso, mas geralmente não são necessárias. Isso aí quem vai te solicitar é o próprio advogado que você contratar. E os pacotes, os pedidos em família aceitam sempre um pacote com as certidões em comum. Então, sobre o custo do processo na Itália via administrativa, sobre as certidões, então eu já coloquei aqui uma estimativa média da emissão das certidões em inteiro teor, a tradução delas
e o apostilamento de ambas, das certidões e das traduções. Tá? Então você vai colocar uma média aproximada aí, R$350 por certidão. Tá? Não é por pessoa da linha de transmissão, é por certidão. Então, por exemplo, o seu nascimento, o seu casamento, nascimento do seu pai, casamento do seu pai, nascimento do seu avô, casamento do seu avô, óbito, se for o caso. Então, cada certidão você vai multiplicar por R$350. E aí você vai ter uma ideia média de quanto você vai gastar com as certidões para a montagem da sua pasta. Nessa pasta, você ainda vai incluir também a CNI, né, ou a CPN, que tem um custo um pouco menor, porque não é cobrada a emissão do documento, só é cobrada a tradução e o apostilamento. Então, é um custo um pouco menor aí a CNN. E eu coloquei aqui entre parênteses por requerente, porque quando você faz um processo em família na Itália e o Comune aceita fazer o processo com uma pasta só para a família inteira, geralmente eles fazem a pasta com os documentos em comum, mas a CNN ou a CPN eles pedem que seja uma por pessoa, uma por requerente, ok? Sobre as retificações, é muito difícil falar o custo que você vai ter, porque isso vai depender da análise dos seus documentos. Inclusive, se você tem interesse em solicitar uma análise para mim, o link do serviço que eu presto está aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, pode ser que você não gaste nada, você talvez não precise retificar, que foi o meu caso. Pode ser que você faça apenas uma retificação administrativa e o valor médio aí vai ser R$250. Ou talvez você faça um pacote de retificações via judicial e vai gastar na faixa aí de uns R$4.000. Isso aqui é apenas uma estimativa, ok? Bom, feita a parte das certidões no Brasil, vem a parte aí da Itália. Então, começando pela passagem aérea, você vai ter um gasto aí médio de R$3.000. Talvez você consiga passagens mais econômicas, dependendo da época do ano que você comprar, mas a média fica aí em R$3.000 ida e volta, tá? Importante que você compre ida e volta, e a volta aí com menos de 90 dias. Seguro viagem, também coloquei uma estimativa para 90 dias, tá ok? R$1.200. É uma estimativa, varia bastante entre as companhias que oferecem, né, as seguradoras. Aluguel. Aluguel é uma coisa muito difícil da gente falar, porque varia muito de pessoa para pessoa, de região da Itália, né? O norte, por exemplo, é muito mais caro do que o sul. Enfim, eu coloquei aqui uma estimativa de €400 por mês, tá? Depende, como eu falei, muito do estilo de vida de cada pessoa. Talvez você consiga coisas mais baratas e com certeza mais caras também vão existir, tá? Isso na taxa de câmbio de hoje dá mais ou menos uns R$6.500 para 3 meses. Lembrando que eu estou falando desse prazo aqui, ó. 3 meses, ok? Custo de vida, eu fiz a mesma conta que aluguel, tá? Isso varia muito, eu coloquei R$400 por mês na Itália. Tem gente que fala que consegue fazer compra de mês com €100, tá? Eu não conseguia fazer, eu gastava mais que isso, mas tem gente que diz que consegue, então eu coloquei essa estimativa aqui. Além disso, a marca da bolo, que é o único gasto que você vai ter com o processo de reconhecimento em si. Esse aqui é o único custo na Itália do procedimento, então €16, dá mais ou menos uns R$90 hoje. E por fim, depois que você terminar o seu processo, você vai fazer a sua identidade, a sua carta de identidade italiana e o seu passaporte, que vai ter o custo aproximado de €140, ou seja, na faixa aí de R$900 hoje. Agora falando sobre a via administrativa nos consulados, ok? Então, a parte das certidões é igual à parte da Itália, só que esse cálculo de R$350 em média vai ser das certidões dos requerentes. Por quê? Os não requerentes não precisam de tradução, tá? Conforme eu falei acima. Então elas são mais baratas, porque além de não precisar da tradução, não precisa do apostilamento da tradução. Então, para as certidões dos não requerentes, você vai colocar uma média de R$140 por certidão. A CNN e a CPN é a mesma coisa, o processo de retificação também é a mesma coisa. Aqui o que muda bastante, que vai influenciar, é o custo do processo em si, a taxa consular de €300, ok? Então,
Dependendo da quantidade de pessoas que vai ter nesse processo, pode ser que ele fique até mesmo mais caro do que um processo administrativo morando na Itália, ok? Por quê? Porque cada pessoa vai pagar 300 euros. Além disso, o passaporte custa 116 euros, é o mesmo valor que na Itália, a diferença é que aqui na Itália você faz também a sua identidade, claro, se você quiser, né? Quer dizer, na verdade, se você for fazer o passaporte, você é obrigado a fazer a identidade porque ela é um documento necessário para solicitar o seu passaporte. Então, o valor aproximado aqui em reais, R$ 740 para fazer o passaporte. Lembrando que essas informações são baseadas no consulado de Curitiba, ok? E agora falando sobre a via judicial na Itália. Então, a parte das certidões é a mesma coisa do que a via administrativa, você vai gastar na faixa de R$ 350 por certidão. A CNN também, né? CNN ou CPN, a mesma coisa. Retificação também é a mesma coisa. Agora você vai ter um custo para mandar os seus documentos para a Itália, certo? Porque diferente do que acontece aqui, que você vai fisicamente para a Itália, né? Na sua passagem aérea, você coloca na sua bagagem. Aqui você manda o documento. Então, custo estimado aí de R$ 300 para você mandar uma remessa numa empresa que presta um serviço tipo DHL, FedEx, UPS. E o processo em si, né? Então, a contratação do escritório da advocacia mais as taxas do tribunal. E aqui eu estou colocando um valor aproximado, tá? Não é um valor exato, é um valor aproximado do que o escritório parceiro que eu trabalho, ele atua, né, com esses valores. Não, como eu falei, não são valores exatos, são valores aproximados, ok? Só para você ter uma ideia. Então, o valor do processo, ele aumenta conforme a quantidade de requerentes, mas se você fizer a conta por pessoa, o valor vai ficando muito mais em conta. Então, por exemplo, um processo para 10 requerentes acaba sendo muito mais em conta do que para quem vai fazer sozinho. Então, antes da gente passar aqui, só para finalizar e falar dos prós e contras de cada um, vamos fazer uma soma, tá? Só para vocês terem uma ideia dos valores. Não tem como eu falar um valor preciso, porque o valor vai variar conforme cada caso, né? Principalmente a quantidade de requerentes. Então, vamos pegar aqui como exemplo um processo com uma pessoa, tá? Apenas um requerente, que nem foi o meu caso. Então, no meu caso, eu tinha a minha certidão de nascimento, a certidão do meu pai seria o nascimento e casamento, e do meu avô, nascimento e casamento. O meu avô era vivo na época, tá? Então, 5 certidões brasileiras, ok? Mais o óbito do meu antenato. Então, 6 certidões brasileiras. Então, 6 vezes 350. Então, R$ 2.100 em certidões brasileiras, ok? Então, vamos colocar aqui 2.100. Só diminuir um pouquinho. Tá. Eu não incluí aqui nessas contas a certidão italiana, por quê? Você pode contratar um buscador para fazer a busca, mas também, dependendo do caso, talvez você consiga ela gratuitamente, ok? Então, eu não coloquei a certidão italiana aqui. Se você quiser considerar a certidão italiana do seu antenato, coloque aí mais ou menos uns R$ 1.500 até R$ 2.000, beleza? Então, no meu caso, eu não gastei com certidão italiana. E aqui tem mais a CNN, então vamos colocar aqui 2.100 mais 260, então 2.360. Retificação. No meu caso, eu não fiz retificação. Aqui no nosso exemplo, a gente não vai colocar retificação porque isso varia demais de caso para caso, então é impossível de prever. Passagem aérea, então vamos colocar aqui mais 3.000. Seguro viagem mais 1.200, então seria aqui 6.560. E aí já vamos somar aqui o aluguel e o custo de vida, tá? Lembrando que isso aqui é só uma estimativa. Então, aluguel 6.500 mais 6.500 de custo de vida mais 6.560, que é a soma das certidões. Opa, peraí aqui.
19.560. Tá. Mais a marca da bola e mais o passaporte, ou seja, então, mais 90 mais 900. Tá? Então, vamos colocar aqui 21 mil, tá? Só para a gente deixar mais redondo. 21 mil reais. Para uma pessoa fazer sozinha na Itália, tá? Lembrando, isso aqui é uma estimativa, tá, galera? Vamos falar agora sobre a via consular. Então, a conta que a gente tinha feito aqui era de... Bom, eram 6 certidões brasileiras por 350, mais 260 da CNN, né? Era isso aqui. 2.360. Aí a gente tem que fazer a conta aqui, então vamos somar aqui 2.360 com 300 euros. Hoje vamos colocar 6 só para fazer um cálculo fácil. Então, 1.800 mais 2.360 mais o passaporte. 4.900. Tá, então, se eu fosse fazer o meu processo sozinho, seria um custo muito menor do que fazer na Itália. A diferença é que ao invés de eu conseguir a minha cidadania com 32 anos, eu teria conseguido ela com 45. Uma pequena diferença. E agora a via judicial. Se eu tivesse feito a via judicial, então seria 2.360 com as certidões, mais o envio para a Itália, e mais o custo do processo, então 3.000 euros. Então 2.660 mais 18 mil, né? Que daria, daria a mesma coisa para mim fazer a via judicial, né? Então, para mim, daria na mesma. Qual que é a diferença? Vamos lá. Vamos falar aqui sobre os prós e contras, tá? Por quê? Eu vou gastar igual, 21, 21. Aqui no meio não vou considerar, porque não tem como eu comparar uma coisa que leva meses ou 1, 2 anos com uma coisa que leva décadas, né? Então, o consulado de Curitiba é questão de década mesmo, não é modo de dizer. Então, os prós da via administrativa. Ela é, a via administrativa na Itália, né? Ela é disparado a mais rápida, não tem método mais rápido que esse. Além disso, uma experiência de vida. Então você vai morar na Europa, você vai morar na Itália, vai morar em outro país, e isso aqui vai te engrandecer. É um currículo de vida, tá? Passaporte na mão. Isso aqui é importantíssimo. Por quê? Quando você faz o seu processo na Itália, você termina ele, é reconhecido, vai na questura, dá a entrada, e em um mês, no máximo, você está com o seu passaporte na mão. Agora, atualmente, está sendo praticamente impossível conseguir o passaporte. Pelo menos no consulado de Curitiba, as pessoas estão me relatando que não conseguem o agendamento. De jeito nenhum. E o normal, né, antes da pandemia, as pessoas que conseguiam o agendamento, o prazo de emissão é de 6 meses. Então, essa é uma grande vantagem de fazer o processo de forma administrativa. E também a carta de identidade, ela só é emitida na Itália. Então, as outras duas opções, via consulado e via judicial, você não faz a tua carta de identidade. Os contras, o custo. Então, quando você compara aqui com a via consular, realmente fica muito diferente. Mas, quando você compara com a via judicial, para uma pessoa, você viu que deu empate. E outro contra é o idioma italiano, que você tem que conhecer o idioma. Então, eu coloquei um asterisco aqui, porque algumas pessoas veem isso como algo positivo, que é o meu caso. Eu acho interessante você aprender um idioma, principalmente o idioma italiano, que é a tua origem, a tua descendência, um idioma bonito. Então, é um ponto negativo para quem não quer aprender, mas para quem quer aprender é uma vantagem.
Agora, os prós e contras da via consular. Então, os prós, você não precisa viajar para nenhum outro país, você faz aí na sua cidade de residência. Não requer conhecimento do idioma, então você não vai precisar se esforçar a aprender nenhum idioma diferente. E ele é mais econômico quando é feito de forma individual, porque como eu falei, se tivesse uma família aqui de 10 pessoas, pode ser que saísse mais em conta fazer na Itália, dividindo o aluguel e os custos da família, do que pagar R$300 por requerente. Tá? Isso aqui é uma conta difícil de fazer. Então, vai variar de caso para caso, mas, via de regra, individual é muito mais econômico fazer no consulado. Os contras. É a via mais lenta de todas, disparado. Tá? As filas de anos de espera, então isso aqui é indiscutível. A dificuldade em agendar o passaporte, como eu falei, está sendo meio que impossível fazer esse agendamento. E a demora da emissão do próprio passaporte, que é feito pelo consulado. Ok? E agora a via judicial. Ela tem bastante prós, então você não precisa viajar para outro país, assim como a via consular. Não requer conhecimento no idioma, porque você não precisa ir para a Itália. Ela é mais rápida do que a via consular, então ela é mais rápida que a via consular e mais lenta que a via administrativa na Itália. Ela é muito econômica quando feita em família, diferente do processo via consular, que pode ficar muito caro. Você pode incluir primos e tios, diferente da via consular, que é só para o núcleo familiar de pais, filhos e irmãos. Então, na via judicial, você pode incluir outras pessoas da família, desde que seja do mesmo antenato. E ele é feito totalmente por procuração. Então, você contrata a empresa e não se incomoda, né? Claro, se você contratar uma empresa, um escritório de confiança, certo? Senão você vai ter mais dor de cabeça do que você pode imaginar. Inclusive, se você quiser indicação, fala comigo que eu tenho um escritório parceiro que é muito sério, faz um ótimo trabalho. Se você quiser fazer uma cotação gratuita com eles, eles vão te atender. Beleza? Então é só mandar mensagem para mim no meu e-mail aqui na descrição do vídeo. Os contras da via judicial. Não é tão rápido quanto a via administrativa na Itália. Então, se você for comparar aqui 3 meses com 1 ano e meio, né, tem aí uma diferença de 1 ano e alguns meses. Então, 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Aí. Então, é uma desvantagem. O custo elevado quando o processo é individual, que daria aqui no mesmo, né, que a via administrativa, que é realmente um custo elevado, é um investimento, não é uma brincadeira. E aí, as duas dificuldades que você encontra em relação ao passaporte, do mesmo modo que a via consular. Por quê? Quando o seu processo é concluído, você é reconhecido cidadão italiano, mas você não é residente na Itália. Então, se você não é residente na Itália, você vai ter que fazer o processo do passaporte via consular. Então, isso aqui é um ponto fraco da via judicial, a menos que você se mude para a Itália e faça lá o seu processo. Beleza? Então, galera, acho que ficou bem claro aqui essa avaliação que eu fiz. Se você fizer uma simulação aqui com a quantidade de requerentes que você tem na sua família, pode ser que o processo judicial valha mais a pena para você, tá? E como eu falei, se você quiser indicação, eu conheço um escritório bem sério que atua na Itália. Lembrando que o escritório tem que ter atuação na Itália, não adianta ser inscrito na OAB do Brasil, não tem valor nenhum isso na Itália, tem que ser um escritório inscrito na Itália, certo? Com residência lá, funcionando tudo certinho. Ou então, se você prefere fazer de modo mais rápido, se você é uma pessoa mais aventureira que quer morar na Itália, ter uma experiência de vida, a via administrativa, ela é, na minha opinião, a forma mais interessante de você fazer o seu processo. Agora, se você não tem pressa, você só quer a cidadania para os seus filhos, que são pequenos, menores de idade, aí, de repente, a via consular ela entra como uma opção. Beleza, então, galera? Eu espero ter esclarecido a questão das principais diferenças que tem entre os processos e, principalmente, o meu foco aqui era falar sobre os prazos e os custos. Beleza? Então, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você tem interesse em fazer pela via administrativa presencial na Itália e você ainda não conhece o meu trabalho aqui no YouTube, eu recomendo que você clique nos links que tem aqui na descrição. Você pode clicar no meu link principal, que é o cidadaniaitaliana.week, e lá você vai conhecer um pouco dos serviços que eu ofereço e também dos meus produtos digitais, tá? Principalmente aí
o PEC da cidadania italiana, que é o meu pacote com todos os produtos juntos, é um combo organizado. Beleza? Então, galera, obrigado e até a próxima!